O terceiro vídeo. Então vamos ver, amados e amadas. Vamos olhar os 10 mandamentos, que são o resumo dos mandamentos da lei de Deus dadas a Israel. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que cumpris na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, o que eu te ordeno, tu e teu filho, e teu filho e teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda, e muito te multiplique, como te disse o Senhor Deus, e teus pais na terra, que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 6. Não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem te guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 17 e 18. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há nos céus, nem debaixo da terra, nem as águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso. Deus zeloso aqui, filhos, quer dizer Deus ciumento. Deus tem ciúme de seus filhos. Ele zela pelos seus filhos, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira geração e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Infiéis à palavra, servas do Senhor, amados e amados. Quantos hoje tomam o nome de Deus em vão? Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva. Porque 6 dias Deus fez o céu e a terra, o mar, tudo que nele há. E o 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia de sábado. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, nem o teu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 1 e 17. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos, capítulo 12, verso 29 e 31. Amados e amadas, esses são os maiores mandamentos que Jesus respondeu. Vou repetir. O primeiro de todos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este.
segundo Jesus. Marcos capítulo 12, versos 29 e 31. O meu mandamento é esse, que vós ameis uns aos outros como assim eu vos amei. Disse Jesus, ninguém tem o maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus. João capítulo 15, versos 12 e 13. Viram? Nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia ao seu irmão, mente. Pois quem não ama os seus irmãos, ao qual viu, como pode amar a Deus? E quem não viu, dele tem esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também seu irmão. 1 João capítulo 4, verso 19 e 21. Então, amados e amadas, vocês viram o que Deus mandou para vocês? Que o primeiro e o segundo mandamento são os maiores, segundo Marcos capítulo 12, verso 29 e 31. Vamos em frente. O maior e mais terrível engano do ser humano pode provocar a ignorância, que provém da ignorância, do não saber, de não ler a palavra, o poder da palavra de Deus. São muitos grupos teológicos no mundo de hoje, e linhas doutrinárias das mais distintas, denominações, religiões, que mais confunde do que ajuda. Não é diferente na época de Cristo, amados e amadas. Não. Em termos de interpretação doutrinária, o uso da Escritura, a grande questão aqui é que o engano do passado continua sendo o engano do presente, pois o coração do humano continua insubmisso à vontade de Deus, e se submetendo ao próprio coração enganoso, ouvindo aquilo que deseja ouvir, e não aquela verdade que você precisa ouvir. Certos fiéis, certos pastores, né, amada Flávia, amada Lia, certos pregadores que pregam 1h30 de evangelho, 1 hora para eles e meia hora para o evangelho. Mesmo assim, o evangelho interesseiro, financeiro, que não agrada a Deus. Jesus aqui está em uma sequência de confrontações, ele está sendo interrogado de maneira bem intensa, como podemos perceber, da maneira como se mostra as palavras abaixo, as inquisições, as reações. Jesus já havia confrontado os seguintes temas dentro do templo, como sistema religioso, já naquela época. A falsa adoração e oração dentro do templo e a destruição desse como sistema religioso. Vocês viram? Quando ele expulsou os negociantes, os comerciantes do templo? Lembram? A real insubmissão à autoridade de Deus e seus enviados. A relação entre a fé e o governo, como já citei lá em cima. Agora Jesus irá confrontar o papel da palavra na obra de Deus e a relação deles com ela. Os saduceus se aproximam de Jesus para falar sobre a ressurreição, enquanto os fariseus eram grupo maior, o mais popular, grupo que se apoiava em toda a Escritura, mas somava a ela a tradição oral dos mestres, como no caso de Talmud, que interpretava os livros para a vida prática das pessoas. Esta era a diferença que fazia que Jesus pregava diretamente das Escrituras e fosse reconhecido com quem tem autoridade. Segundo Marcos capítulo 1, verso 27, Mateus capítulo 28, verso 29. E os saduceus, o que eram? Eram um grupo religioso minoritário, mas composto pela elite rica de sacerdotes. Eram frios, rudes, juízes cruéis, assim como bem distante dos povos pobres. Eles acreditavam apenas no Pentateuco, que se opunha aos salmos do profeta, extremamente apegados à lei, à letra da lei, de maneira fria,
Eles eram apoiadores do governo e apoiados por eles. A era secularizada. Membros do Sinédrio, que seria o tipo do STF judaico, os saduceus argumentavam a inexistência da ressurreição de Jesus com base na aplicação da lei do livrato, da vida de uma mulher que por isso casou com 7 irmãos e ao ressuscitar com quem ela devia ficar casada, os 7. Conforme Deuteronômio capítulo 25, versos 5 e 6, essa lei determinava que o cunhado não casado casasse com a viúva do irmão para garantir a continuidade do nome do seu irmão e da família. Eles aplicam aqui a lei, a junção da lei do liverato e do casamento dentro de uma perspectiva de ressurreição, já que queriam derrubar a ideia da ressurreição. Jesus afirma que o erro básico deles era não conhecer as Escrituras e o poder de Deus e confronta as ideias deles, e por isso é perseguido, é torturado, é preso e é morto. Seu erro básico, não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Eles desconheciam a Escritura, de que maneira o poder de Deus se manifestava no mundo, porque eles eram secularizados. O que é secularizado? Só as coisas do mundo, e tratavam a lei apenas como um livro e não como uma obra de Deus sendo realizada no mundo, não como a palavra de Deus, como os anseios de Deus. Quanto ao casamento, na ressurreição não haverá vínculo conjugal. Eles uniram 2 momentos distintos da obra soberana de Deus no mundo. Eles desconsideraram uma visão teológica bíblica de cada princípio. Eles aplicaram uma visão sistemática que desconsidera o momento da revelação de Deus no tempo. Quanto ao fato da ressurreição, Deus considerou os patriarcas mortos como ainda vivos, não sendo um Deus dos mortos, mas sim de vivos, da fé. Jesus usa o Pentateuco contra eles. Jesus aplica um princípio hermenêutico básico para os escribas daquela época, o tempo verbal e o fato de que eles consideravam os mortos como algo que não teria mais participação na história, e Jesus quebra esse pensamento afirmando que esse patriarca ainda estavam vivos para Deus, na fé. Considerar as Escrituras como meras letras de lei, sem levar em conta que Deus é Deus, presente e se revela no tempo, nas palavras como está se revelando nesse momento, na história, é desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. Este foi o erro básico dos saduceus. Não respeitar a palavra de Deus como um todo é permanecer enganado em seus próprios pecados. A única forma de libertar verdadeiramente a mente e o coração é conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os pela tua vontade, e tua palavra é a verdade. Como Jesus se relacionava com a palavra de Deus, a razão mais convincente para crermos de a Escritura inspirada, inerente, clara e suficiente, reside no fato de Jesus também cria nela, acreditava nela como sendo isso. Jesus disse que não veio para revogar as leis, mas para cumprir. Não pense que eu vim abolir a lei dos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Em Mateus capítulo 19, verso 4 e 6, Jesus usa o Gênesis para falar sobre o princípio do casamento. Não tendes lido desde o princípio? Jesus via sua vida como um cumprimento de toda a Escritura. Então ele começou a ensinar-lhes o que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fossem mortos e 3 dias depois ressuscitassem. Marcos capítulo 8, verso 31. Jesus usou a Escritura para resistir às tentações. Jesus usou para resolver disputas teológicas na época. Jesus morreu citando a Escritura, a Sagrada Escritura. Jesus expôs
as Escrituras para revelar seus corações no caminho de Emaú? Como vivemos os últimos dias em relação à palavra de Deus? E você, amado e amada, tem se relacionado com a palavra de Deus como algo vivo e atuante no mundo? Ou apenas como um livro de fim de semana? Ou algo que tem regras que você pode buscar para quebrar, encontrando brechas nela, que te torne justos, mesmo fazendo o pecado que você deseja, escolhendo os parágrafos, os versículos, os capítulos que só te beneficiam? Como você tem vivido com relação a essas escrituras e o poder de Deus, enganado ou buscando não se deixar enganar pelo teu enganoso coração, pelas enganosas palavras de certos pregadores que só pregam o que você quer ouvir? A verdadeira pregação é transmitida de acordo com a palavra de Deus, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, a palavra revelada a você através do Espírito Santo de Deus. E não somente procurar versículos, capítulos da Bíblia que dizem e te autopromovem a seu respeito, somente para fazer o papel de saduceus, fariseus, escribas, publicanos, etc. Né, amados e amadas? Então, vamos repensar os princípios e nos dar as mãos para perseverar, orar, vigiar, para não cair em tentação, porque a carne realmente é fraca, amados e amadas. A carne realmente é fraca, mas não podemos nos deixar submeter às tentações do mundo, porque Ele nos salvou, nós fomos curados pela sua morte, da nossa cegueira, para chegar à cruz, que Jesus morreu por nós. Em Marcos capítulo 8, verso 11, sobre Bartimeu, a cura, a cegueira, para chegar a uma cruz. Marcos capítulo 8, verso 27 e 30, Pedro confessa ser Jesus filho de Deus, preparando os discípulos para as lições sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Marcos capítulo 8, verso 31, 9 e 1, Jesus prediz a sua morte e ressurreição e é repreendido por Pedro, que tinha uma perspectiva errada da missão de Cristo. Jesus corrige sua perspectiva falando sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, como eu já citei. E seguir a Jesus deveria levar todos de um conhecimento superficial e geral, como que as multidão que seguiu Jesus tinham, para um conhecimento mais profundo de Cristo em direção a Jerusalém, para a sua morte na cruz. Uma possível analogia desse caminho que antecede a entrada em Jerusalém, os discípulos estavam sendo preparados para um relacionamento mais profundo com a sua cruz em mãos. Iriam em direção ao conflito da morte de Cristo, que seria o maior de seus desafios de preparação para o ministério apostólico, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Cristo. Marcos capítulo 9, verso 2 e 13, Jesus é transfigurado, provando ser ele testificado pela lei e pelos profetas, pelo Pai, e assim, ao ser questionado pelos escribas sobre o cumprimento da ordem profética da vinda de Elias, Jesus mostra que Elias, profetizado, veio representado por João Batista. Jesus seria de fato o cumprimento dessa ordem revelada. Marcos capítulo 9, versos 14 e 29, através da cura de um menino endemoniado, Jesus ensina sobre a necessidade da oração e consagração de um seguidor de Cristo diante das batalhas espirituais da vida cristã. Marcos capítulo 9, verso 30 e 32,
Jesus prediz sua morte e ressurreição pela segunda vez. Marcos capítulo 9, verso 33, 49, Jesus ensina sobre como devemos servir aqueles que dependem do Senhor, de maneira a não esperar nada deles como fazemos com crianças, e sem nunca ser causa do tropeço para que os que servem ao Senhor, em nome do Senhor, independem do grupo a quem pertence, pois são os que proferem o nome do Senhor. Marcos capítulo 10, verso 1 e 12. Jesus mostra aos seus seguidores devem ter uma perspectiva bíblica e correta a respeito da Bíblia. Marcos capítulo 10, verso 13 e 31, Jesus mostra que devemos receber o reino de Deus totalmente dependentes de Deus, como as crianças, e depois contrasta isso com o jovem rico, que expõe a sua autossuficiência e sua idolatria, as riquezas que o impediu de ser de fato um seguidor de Cristo, apesar de ter um ótimo testemunho de sua religiosidade. Marcos capítulo 10, versos 32 e 34, Jesus prediz sua morte e ressurreição pela terceira vez. Marcos capítulo 10, versos 35 e 45, Jesus usa a pergunta de Tiago e João e a desavença com os outros apóstolos para ensinar que no reino de Deus o maior é que serve, e o seguidor de Jesus deve seguir o exemplo de Cristo, que para ser o maior deu sua vida para cumprir sua missão de resgatar a muitos por sua morte, e portanto cada um de nós devemos cumprir o nosso chamado determinado por Deus. Um seguidor de Cristo deve corrigir sua perspectiva do reino de Deus, negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Cristo é o cumprimento da lei dos profetas. Um seguidor de Jesus deve buscar a consagração, oração, nas batalhas espirituais. Um seguidor de Jesus deve receber, como na dependência de uma criança, os servos de Cristo para servi-los, sem ser faccioso e causar tropeços. Um seguidor de Jesus deve ter perspectiva divina sobre o casamento também no cumprimento da missão de Deus. Um seguidor de Cristo deve ter a dependência de Deus como uma criança e lutar contra a autossuficiência. Um seguidor de Cristo deve priorizar a sua relação com Deus e lutar contra a idolatria do seu coração. Um seguidor de Jesus deve buscar a servir aos outros sem interesse, sem autopromoção, sem orgulho, sem ambição, e ser servidor assim cumprir o seu chamado no reino de Deus, como a cura de Bartimeu. A cura do Bartimeu, o cego, retrata o verdadeiro significado do discípulo, ser iluminado pelo Messias e segui-lo na estrada do rumo do martírio. O quadro belo, uma obra de arte das lições de um discipulador, enquanto vejam junto no caminho para a cruz, onde somente um morrerá para dar vida a todos. O cego Bartimeu clama pela visão a Jesus como filho de Davi e é salvo pela sua fé. Jesus se aproxima de Jerusalém no caminho, abordado pelos gritos e clamor do cego Bartimeu. O homem que enxergava além de sua deficiência física, pois ele enxergava pela fé, e isso o fazia desejar a presença de Cristo. Para esse homem, os olhos da fé ignoram a origem humilde de Jesus e reconhece Jesus como o Rei prometido. A multidão se levanta contra o cego Bartimeu para impedi-lo de falar com Jesus. As multidões continuam a sua percepção equivocada de Jesus. Jesus chama o cego perguntando o que ele deseja e ele pede que seja curado de sua cegueira. A tirar a capa, alguns teólogos afirmam que a escrita desse detalhe nos dá a ideia da confiança de que o cego teria de ser curado, pois já lançou fora sua roupa de mendigo e a dependência daquelas coisas que faziam, que ele usava. Jesus afirma que a sua fé salvou e ele passa a ver, seguir Cristo. Jesus é declamado por um cego como sendo filho de Davi e é recebido pela multidão no cumprimento das profecias
e que ainda estaria cega em sua convicção de libertação, Jesus entra em Jerusalém, cumprindo a profecia sobre a chegada do rei, do filho de Davi, sentado em um jumentinho de carga. Ao entrar em Jerusalém, Jesus pede que eles o arrumem o jumentinho para montar emprestado. Jesus cumpre a profecia: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu Deus, o teu rei, virá a ti, justo ou salvador, pobre montado em um jumento, e sobre o jumentinho, filho da jumenta. Zacarias capítulo 9, verso 9. O nome de Jesus, com uma aclamação de ser ele o filho de Davi, e que o reino do Senhor está vindo. Então, amados e amadas, finalizando essa pregação, eu quero aqui transmitir a vocês o meu amor, a minha fé, a minha dedicação à palavra, a todos vocês, conforme os mandamentos principais. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor edifica, o amor constrói, o amor fortifica a fé. Aqueles casais que não se dão bem, que um cria rixa com o outro, por parecer melhor com o outro, humilhar, o relacionamento cada dia vai se desgastando mais. Fiéis à palavra, amados e amados, fique na fé, persevere em todas as tribulações que virão e haverão de vir, porque o servo fiel de Deus, ele está numa luta árdua contra os prazeres da carne, para ter a vida espiritual, a fé na eternidade, aonde está escrito no livro dos céus, o seu galardão, tudo que tens feito na obra, sem mostrar em televisão, sem querer aparecer, sem querer ser bajulado como os fariseus. Não, essa não é a missão nossa. A nossa missão é dar e receber na eternidade, é dar aqui e receber lá. Não espere que aqui você seja reconhecido pelas pessoas, e sim pelo Pai. Então, amados e amadas, vamos nos dar as mãos juntos, vamos orar e terminar essa pregação. Envio a vocês meu ósculo santo em nome de Jesus. Senhor Pai, Deus onipotente e eterno, o Cordeiro foi imolado na cruz, derramou seu sangue. Peço nesse momento que o poder do Espírito Santo de Deus desça sobre nós, e o poder do sangue de Jesus revista a todos a sua armadura para proteger contra o ataque do demônio. E aqueles que ouviram essa palavra e tiverem fé, meu Pai, e necessitam de uma cura, que o sangue de Jesus lave o seu corpo, a sua saúde, e cure as suas doenças, para que o sangue de Jesus viva dentro de cada um com a sua fé, que esteja estremecida e enfraquecida, rejuvenesça, fique forte e continue em frente para a honra e glória de Deus, que virá no juízo final. Glória e divindade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.